Ô, Leonardo Bortoleto, vamos falar de economia, porque ao desembarcar na Malásia, o presidente Lula admitiu que o acordo com os Estados Unidos em relação ao tarifaço pode não ser fechado na reunião com o presidente Donald Trump prevista para domingo. Eustáquio, ontem eu joguei a toalha. De verdade, eu joguei a toalha, porque deve estar sendo muito bom o tarifaço para o presidente Lula. De alguma forma, ele está colhendo os louros da maneira com a qual ele está conduzindo. Eu nunca vi em nenhuma técnica de negociação você, com possível data marcada para poder conversar com quem você vai negociar, levantar a bandeira daquilo que mais incomoda o outro lado e falar que temos que desdolarizar o mundo. Então, assim, eu ontem fiquei especialmente decepcionado com a postura do presidente de previamente já levantar um problema que ele sabe que provoca a ira dos Estados Unidos antes de fazer a negociação. Volto a dizer, joguei a toalha porque estou acreditando que está fazendo bem para o presidente manter o tarifaço como está. Você concorda, Edilene Lopes? Ou essa fala do presidente Lula é porque ele não está acreditando mesmo num acordo? Ou esse acordo ele é difícil de ser concretizado, precisa de mais negociação, mais conversa? Eu acho, Eustáquio, que em alguma medida haverá um avanço nesse acordo. O presidente Lula sabe disso, o presidente Donald Trump também sabe que vai acontecer, que deve haver um avanço, mas eu tenho uma preocupação que vai além da negociação do tarifaço. O presidente americano Donald Trump, assim como tem promovido a paz, né, a negociação, como por exemplo fez entre Israel e o Hamas, que deu um passo adiante, também promove muito a guerra. E tem uma questão relacionada à Venezuela com vários episódios novos. E a base do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sempre dito que acredita que haverá uma negociação entre Trump e Lula, mas que não significa que o presidente americano abandonou o Bolsonaro. Então eu acho que Trump tem um potencial grande de intervir na política doméstica aqui no Brasil e que ele pode fazer isso através de medidas internacionais. Esses confrontos entre Estados Unidos e Venezuela, esses ataques do presidente Donald Trump, eu acho que podem afetar diretamente o Brasil. Vamos supor que a Venezuela seja atacada e o presidente Lula seja incitado a entrar numa guerra a favor da Venezuela pelo presidente Maduro. Se Lula resolve apoiar Nicolás Maduro, que já foi seu parceiro, seu aliado, com quem ele dialogou antigamente e até hoje mantém um certo diálogo, isso provoca uma revolta aqui no Brasil, isso afeta completamente o cenário para 2026. Quem quer o Brasil numa guerra? Mas se Trump ataca um país vizinho na América Latina, o que o presidente Lula vai fazer? Então eu acho que atitudes do Donald Trump no cenário internacional podem gerar ações aqui no Brasil que podem provocar um impacto direto nas eleições, inclusive no posicionamento do próprio presidente Lula. Então, para além do tarifaço, eu estou pensando política internacional e eleições de 2026. Eu acho que essa é uma questão que não fica fora desse tabuleiro e vamos observar que eu tenho certeza que nós voltaremos a falar desse ponto que eu levantei aqui no Conversa de Redação mais adiante. Tem um viés político aí, visando as eleições de 2026, essa questão do tarifaço, tá bom, não tá para o Brasil? Isso pode influenciar na reeleição do presidente Lula? Você sabe que essa turma, né, a turma que faz a política, não pensa em outra coisa. Agora, o nosso querido Bortoleto está em São Paulo. Eu não tomei café com ele hoje de manhã. Parece que a gente conversou a noite inteira sobre o assunto. Porque o meu discurso é o mesmo, Bortoleto. Veja, Eustáquio, no dia seguinte ao tarifaço, no dia seguinte eu disse aqui duas coisas. Primeiro, o Trump não está preocupado nem com o Bolsonaro, nem com o Alexandre Moraes e nem com Betts ou Supertex, essas grandes empresas americanas aqui. Ele está querendo briga por causa da possível desvalorização do dólar, que é uma bandeira do BRICS. Esse BRICS se ampliou, essa turma está ganhando força, está de certa forma colando na China, na Rússia, que são dois gigantes. Então a preocupação do homem é dinheiro, é dólar. Eu disse isso aqui e disse mais. Eu espero em Deus que o presidente Lula se segure o governo dele para ninguém falar o que não deve. Fica na muda até resolver isso e depois compra as brigas. Aí as pesquisas começaram a mostrar que o Lula devia partir dessa história de defesa da soberania. O governo no primeiro momento ficou calado, todo mundo obedeceu a ordem e ele começa a falar. Ontem foi essa questão do dólar, que é o negócio que mais incomoda o leão americano lá, o homem laranja. E anteontem foi Venezuela. Três Antônio foi outra coisa, fica cutucando. Eustáquio, eu digo mais. Depois dessa fala dele ontem sobre o dólar, eu não vou me assustar se o Trump não conversar com ele domingo. Mas como eu
sou o homem da conversa, eu acho que é assim que se resolve a vida. E o país já gastou 30 bi para socorrer empresas e tem empresário quebrando. Tomara que o Lula cale de hoje até domingo e tomara que o Trump vá lá, converse, que eles começam a conversar. E tem outro tema polêmico, né, William Travasso, que é a questão da Venezuela, né? O presidente Donald Trump, nos bastidores aí, pode determinar uma invasão à Venezuela, uma questão assim, e o presidente Lula é alinhado a Nicolás Maduro. Eu acho que tem um tema que é mais complicado do que esse para o Lula. É o dia que o Trump virar para o Lula e falar assim, vem cá, vocês têm lá uma organização criminosa que está em 28 países, que o FBI fala que é uma organização terrorista, talvez a 9ª do mundo, chamada Primeiro Comando da Capital, PCC. E aí, Lula, o que a gente vai fazer em relação ao crime organizado e ao transporte de entorpecente para a Europa, para a América e a ação desse grupo no seu território? Eu acho que esse pode ser um tema que lá na frente a gente ainda vai se deparar, porque todo o discurso do Trump em cima da Venezuela está em cima do tráfico de drogas. Bom, eu acho que falta... O que vocês estão me dizendo aqui é desesperador, né? Porque o que eu ouvi, tanto o Bordoleto como o Eduardo, é a possibilidade do Lula estar se aproveitando da desgraça dos empresários que estão recebendo essa taxa dos Estados Unidos. E ele não está querendo que o negócio vá para frente porque ele está levando uma vantagem política em cima da desgraça do próximo, do povo brasileiro. Aí eu não... Bom, enfim, aí é demais para minha cabeça. Mas eu acho que o que falta para o governo brasileiro é uma espécie de Tadeu Leite, né, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Se aconteceu essa votação, se o Zema conseguiu essa vitória dentro da Assembleia, isso tem um nome e sobrenome. Chama-se Tadeu Leite. Foi ele que é o grande articulador dessa história toda. E o senhor Mauro Vieira... eu acho que não consegue articular. E aí, quando eu falei aqui, vocês estavam comemorando aqui, que bacana, o Lula vai encontrar o Trump, e aí, Travassos, ficaram implicando comigo no café. Eu falei assim, qual é o dia da reunião? Qual é o horário da reunião? Quando vai acontecer a reunião? Porque até agora, nem o governo americano, nem o governo brasileiro confirmou essa reunião de domingo, do dia 26. Eu ainda estou aguardando, e aí a gente já vai para 3 meses, tá? Enquanto a taxa está batendo na conta da indústria. Ô Travasso, você tá bom de fonte, viu? Porque eu também recebi a mesma informação, tá? Tadeu Leite, a vitória, né, em relação ao andamento da privatização da Copasa tem nome e sobrenome, é Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa. E aqui eu devo trazer de volta uma apuração que eu trouxe ontem aqui no Jornal da Itatiaia. Conversei com os movimentos, com os servidores da Copasa, com deputados da base da oposição e, de fato, o que eles disseram foi, Tadeu Leite disse que vai colocar para votação, porque esse é um desejo dos parlamentares que também querem que essa proposta seja colocada para votar. E aí eu acho que ele cumpre um papel de presidente de legislativo que é muito importante. Quando há um clamor de uma parte significativa dos parlamentares para que um projeto seja colocado em votação, tem que colocar a proposta a teste. Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. Então esse é um papel que eu considero diplomático e democrático e é o papel que deve fazer um presidente exercendo um pouco de imparcialidade, porque afinal de contas foi eleito com votos da base e votos da oposição. Lá para os Estados Unidos para conversar com o Trump.